Modo segurança. Talvez essa seja a melhor definição para a vitória do CRB contra a Chapecoense na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. CRB fez um grande jogo? Não. É uma resposta muito simples. O CRB precisava vencer a Chapecoense com tanto sofrimento? Também não. Mas foi um jogo meio louco. Não seria exagero se eu chegasse aqui e dissesse para vocês que o CRB poderia ter aplicado uma goleada na Chapecoense. Ele teve mecanismos, chances, movimentos dentro do jogo para isso. Notadamente, no segundo tempo. O Davi perdeu, o Daniel perdeu gols, o Davi da hora perdeu um gol, perdeu uma chance. O próprio Danielzinho desperdiçou a oportunidade. GG criou e desperdiçou pelo menos uma chance. Então, se pelo menos o Daniel, GG e o próprio David da hora tivesse feito mais um gol, você teria um CRB goleando e começando, entusiasmando o torcedor com uma goleada, com um placar, por exemplo, de 4-0. Mas alguém que assistiu o jogo também duvida que se eu chegasse aqui e dissesse, mas a Chapecoense conseguiu empatar o jogo, ou até mesmo a Chapecoense conseguiu virar o marcador. Então, o modo segurança explica isso dentro do jogo. Foi um CRB que eu imaginava que, pela característica do trabalho do Barroca e pela característica do trabalho do Dalpozo, eu imaginava o contrário. Um CRB agredindo, tendo mais posse e propondo o jogo. E a Chapecoense se defendendo com linhas muito atrás, muito baixas e saindo em transição, em velocidade. Até o gol do CRB, que foi aos 9 minutos do primeiro tempo, esse pensamento que eu tinha para o jogo foi o contrário. Porque o que a gente viu no começo do jogo, uma Chapecoense com mais posse, agredindo, saindo mais, tocando bola, envolvendo o CRB, e o CRB com as linhas mais baixas, tentando justamente a transição. Acho que, para explicar essa estratégia diferente, entendo tudo o que aconteceu desde a demissão do Loser, a chegada do Barroca e a sua estreia com a camisa do CRB. Um técnico que teve 8 dias para trabalhar, um técnico que ainda estava recebendo jogadores, tanto é que um deles estreou hoje, o Fernando Henrique, outro nem foi relacionado, o zagueiro. Mas, claramente, eu diria até que o Barroca contrariou as suas convicções. Mas, justamente por tudo que tinha acontecido, pelo pouco tempo, com a perda de jogadores, com jogadores que não tinham a condição de jogar 90 minutos, com muitos jogadores jovens no banco de reservas, eram 3 no total, né? O Wallace, o Darlison e o Dioran. Isso mostra uma limitação no banco de reservas. Então, tudo isso faz entender que o CRB precisava ganhar o jogo.
E aí, se ele já tinha, em alguns momentos, linhas baixas, quando ele faz 1-0, ele trata de continuar desse jeito. O primeiro tempo, a Chape rondava, mas não conseguia trazer grandes perigos. Ela só fazia rondar a área do CRB. Era cruzamento, era entradas pelos lados, mas claramente não era um time que finalizava muito. O segundo tempo, não. O CRB deu ainda mais campo para a Chapecoense veio para cima, criou alguns incômodos. Matheus Albino precisou trabalhar e trabalhar com efetividade, mas o CRB também poderia ter matado o jogo até muito cedo. Porque à medida que a Chapecoense saía para tentar o empate, também não me pareceu um time qualificado, no sentido de dizer, pô, que baita time que o CRB está enfrentando. Não. A Chape tem muitas deficiências também, muitas dificuldades também. Mas nas mudanças do Dalpozo, por incrível que pareça, as opções do jogo deixaram a Chapecoense com mais qualificação, com mais pressão. E aí o Albino fez pelo menos umas 3 grandes defesas no segundo tempo. E no primeiro tempo, já no finalzinho do primeiro tempo, ele faz um milagre e no rebote tem uma nova finalização e aí quem tira é o William Bahia. Então, é um CRB que teve méritos para entender o momento e jogar para vencer o jogo, e que mesmo com assim apresentou defeitos de um time que tem um novo treinador, com ideias semelhantes até a Humberto Louser, mas que não é Humberto Louser. Tem conceitos diferentes. Jogadores que foram muito bem para mim no jogo. Albino, Meritão, fez um baita de um jogo, para mim o melhor jogador no time do CRB. O Albino foi o mais decisivo, mas quem jogou bola foi o Meritão, no sentido de atacar, defender, construir jogadas, dar passes de transição, participar de jogadas ofensivas, ser importante ali na frente da zaga. E também gostei do Lucas Caliel. Acho que fez um jogo muito acertadinho para um garoto que vem da base, tem tido algumas oportunidades desde o ano passado e estreia numa Série B fazendo um jogo ok. Inclusive, a assistência do gol foi dele. Foi dele. Então, em toda essa construção do time do CRB, o Barroca entendeu que precisaria de, como ia jogar com linhas baixas, precisava de 2 homens com mais poder de marcação. E ele acerta em ter Lucas e Meritão. A estreia do CRB, com o que ele apresentou, preocupa? Para os mais precipitados, sim. Para o momento que o CRB está vivenciando e para uma estreia de Série B com um novo técnico, acho que o Barroca precisa de mais tempo para você observar como o CRB vai se comportar. Ah, será que todo adversário o CRB vai ficar assim com linhas muito baixas, quase saindo de campo, esperando o adversário? Talvez não. Mas é preciso ver também o CRB com todo mundo à disposição, com quem ainda vai chegar, com os jogadores que ali estão, que ainda não puderam jogar. Então, tudo isso compõe um momento de espera. Mas eu usei uma palavra a semana inteira, inclusive hoje no trabalho, que para mim o CRB ainda é uma
incógnita. É uma grande dúvida do que esperar do CRB nessa Série B. Então, é difícil pedir isso para o torcedor do CRB, mas ele vai ter que entender a ter paciência num ano que tende a ser difícil para o CRB na Série B. Imagino que o Barroca vai ter muito trabalho para organizar, para ter todo mundo fisicamente bem. Ainda é um time que sente muito fisicamente o jogo. Rainer ainda sente, Meritão sente, estava com câimbras no jogo. Lucas Caliel, mesmo jovem, com intensidade, sai esgotado. Os homens de lado de campo precisaram sair do jogo também pela deficiência física de tanta distância que eles precisam percorrer, recompondo e tendo que fazer jogo ofensivo, né? Tiaguinho, o próprio David da Hora. E queria, para fechar, abrir um comentário aqui sobre o David da Hora. Foi o jogador que fez o gol, perdeu uma chance impressionante assim para fazer um 2-0. Mas é um jogador que taticamente é fundamental no modelo utilizado pelo Barroca hoje. Porque é o jogador que tem mais poder de recomposição. É o cara que mais ajuda na recomposição pelos corredores, pelos lados de campo. Ajuda bem mais do que o Tiaguinho. Tem mais condição de fechar espaços, de marcar com mais força, de dificultar as passagens de um lateral, de um meia que cai por ali pelo lado. Taticamente, ele é um jogador que contribui muito para esse modelo que o CRB jogou e como o CRB precisava fazer isso. Agora, um atacante, você não pode só avaliá-lo pela condição tática que ele apresenta. Você precisa avaliá-lo também pelo mistério que ele faz. Então, não é um jogador como atacante, seja como extremo, ou seja como um falso 9, que você tem a qualidade dos atacantes que o CRB tinha. E eu estou comparando com o Léo Pereira e com o Anselmo Ramon. E aí, quando você compara, você tem um nível bem distinto. Agora, acho o David da Hora útil. Nesse momento do que o CRB tem, útil. E bastante útil. É ele que garante a vitória. Porque não adiantava nada o Albino ter feito grandes defesas, CRB ter perdido muitas chances e não ter feito gol. E o resultado seria CRB 0, Chapecoense 0. Quem faz o gol que dá a vitória é o David. E além de ter feito o gol da vitória, ele também contribui no modelo de jogo que o CRB adotou para o jogo. Então, animador estrear com vitória em casa, mesmo não jogando bem. Preocupante, pensando no futuro, o quanto tempo o Barroca vai conseguir, com o elenco que tem nas mãos, com as deficiências que o elenco tem, com os problemas físicos que o elenco tem, ver como é que esse time vai chegar numa Série B que cobra tanto intensidade, força e capacidade de competir dentro de uma competição como a Série B.